Pessoal, eu sou Maiara Thaís, mas podem me chamar de Maia, eu sou advogada, mentora de OABeiros aprovados e sim, fui aprovada de primeira na OAB. Hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouco da minha trajetória. Como todos vocês sabem, os bacharéis de direitos que estão prestes a encarar o desafio para a preparação da prova passam por uma jornada que muitas vezes é bem difícil, né? E na minha jornada eu enfrentei uma série de desafios e vou compartilhar, acredito que vocês se identifiquem com alguns deles. E o primeiro é que eu não nasci em berço de ouro, que fique muito claro. Eu tive que trabalhar durante a minha faculdade de 10 a 12 horas para conseguir pagar a faculdade e para conseguir me manter. Então vocês já imaginam aí como foi a jornada, né? Muitos de vocês com certeza vão se identificar com isso também. E era necessário trabalhar essas 10 a 12 horas para conseguir pagar a mensalidade, me manter, né? Enfim, como vocês sabem, não é fácil. E eu tive uma péssima base de faculdade. Isso porque em meio a toda a turbulência, né, da graduação, eu tive que mudar 3 vezes de instituição, fiquei semestralizada e vivia contando com a piedade dos meus colegas e com a boa vontade dos meus professores para que eu conseguisse fazer as provas, inclusive, né? Eu não conseguia assistir todas as aulas da faculdade, eu chegava atrasada porque chocava com o horário do meu trabalho e eu não tinha outra alternativa. Então eu sempre contava com a boa vontade dos colegas, dos professores, para me esperar, para não saírem da sala, para eu conseguir chegar, às vezes com 1 hora de atraso, e fazer a prova, né? Não sei se na faculdade de vocês é assim, mas nas instituições que eu estudei, depois que o primeiro aluno sai da sala, você não tem mais a oportunidade de entrar para fazer a prova, porque pode haver alguma comunicação externa ali, né? Então, eu sempre contava com a ajuda dos meus colegas e a boa vontade dos professores para poder fazer as provas nos momentos em que eu precisava chegar atrasada. Tinha aquele grupo de WhatsApp que a gente se comunicava, né? Então, eu informava que eu ainda estava no trabalho, eu estava me deslocando, e aí era aquele mutirão coletivo de 40, 50 alunos para poder me ajudar e a gente fazia, né, essa ponte de apoio, essa rede de apoio entre colegas, porque muitos deles também passavam pela mesma situação que eu. Então a gente se ajudava bastante, né? Certa vez, durante a faculdade, eu lembro ali que no meado do 5º semestre, mais ou menos, eu estava numa fase em que meu trabalho me cobrava muito resultado. Eu precisava entregar, estava passando por uma fase de transição de gestão, uma transição de diretoria, e aí a gente precisava entregar cada vez mais resultados. Resultado disso, eu não conseguia estudar para a prova porque eu já trabalhava muito, me dedicava ainda mais, ficava exausta. E aí teve um episódio que eu tive uma prova de uma matéria que eu não era boa e não sou boa até hoje, que é empresarial. Eu tinha essa prova, eu não consegui estudar, cheguei para fazer a prova, li a prova toda e entrei em desespero. Eu chorei que nem uma criança, mas eu chorava porque eu não sabia nada. Era uma prova totalmente aberta, era uma prova que era um assunto que eu não tinha um mínimo de conhecimento, eu não tinha nada de base daquela matéria, porque eu faltava muitas aulas, né? Então, não consegui mesmo pegar o assunto. E, para meu desespero, era uma prova aberta, não tinha nem o que chutar, né? Mas entrei em desespero, chorei, e aí fui entregar a prova em branco. Não tinha jeito, não sabia o que fazer, não tinha nem o que escrever. Mal coloquei meu nome e a matrícula. E aí o professor viu o estado que eu tava, totalmente desesperada, chorando feito criança na sala de aula, engolindo o choro para não atrapalhar os colegas. E aí ele me chamou num canto, percebendo aquele meu desespero, e perguntou o que tinha acontecido. Eu falei para ele, fui sincero, disse: professor, eu não consegui estudar para sua matéria, eu sou péssima na sua matéria, eu não sei nada de empresarial, e por isso eu estou entregando a prova em branco. E ele perguntou o porquê isso ocorria, eu expliquei sobre o meu trabalho e tudo mais. E aí, para minha surpresa, ele me deu a oportunidade de estudar o assunto daquela prova que eu já tinha lido e voltar para responder em outro momento. E eu fiquei chocada, porque eu não esperava aquela atitude totalmente humana e compreensiva. Eu sei que existem várias situações aí, tem muita gente que vai achar ruim, que vai julgar, mas naquele momento eu fiquei muito feliz de ter sido acolhida, dele ter compreendido a minha situação. E eu sei que para muita gente isso acontece. Eu não sou a única. Então, aquilo me tocou profundamente. E aí, eu cheguei no meu trabalho nesse dia, conversei diretamente com a minha coordenadora e falei pra ela, fiz: olha, hoje eu preciso estudar no meu horário de trabalho. Contei pra ela tudo que tinha acontecido na faculdade. Nesse dia eu tinha ido fazer a prova de manhã, eu estudava de manhã e à tarde, tentando me adaptar, né, ao que meu trabalho pedia com a grade da faculdade, tentava montar uma escala
completamente louca. Então eu não tinha um horário fixo no trabalho, eu não tinha um horário fixo na faculdade. Muitas vezes as coisas mudavam no meio do semestre e eu tinha que ir me virando do jeito que dava. Essa era a minha realidade. Ou era assim, ou eu não faria faculdade. Então, conciliar essa rotina de trabalho, de estágio, de TCC, né, já no final da faculdade, é muito difícil. É um verdadeiro turbilhão de emoções. E já no finalzinho da faculdade, eu desenvolvi, em decorrência de tudo isso que eu passei, severas crises de ansiedade, eu tive crise de pânico. Eu estava passando por um problema também familiar, né, isso aí tornou a minha caminhada rumo à aprovação na OAB ainda mais difícil. E eu confesso pra vocês que foi tão desafiador que eu achei que ia ser impossível. Eu me vi ali na beira do limite. Eu disse, não, pera aí, eu não vou conseguir. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta passando por tudo isso. E aí, nesse momento, eu tinha duas opções. Ou eu continuava vivendo esse turbilhão de emoções, de loucuras, de desespero, ou eu tomava as rédeas da minha situação, da minha vida, e mudava a minha realidade. E não foi fácil, não foi como um passe de mágica, não foi do dia pra noite. Foi depois de crises de ansiedade, de crises de desespero, de pânico, que eu precisei me reequilibrar. E aí eu decidi buscar um método de estudos que se adequasse à minha rotina exaustiva, porque os métodos tradicionais, eles realmente nunca funcionaram pra mim, né? Porque eu sempre estive envolvida em uma rotina completamente caótica. Então eu precisava encontrar alguma coisa mais eficiente, mais personalizada para me preparar para a OAB, para conseguir entregar o meu TCC, porque eu já estava na reta final, só precisava disso. Estava cumprindo os estágios da faculdade, porque eu não tinha feito ao longo da graduação. Eu não tinha tempo. Eu trabalhava de 10 a 12 horas, então não tinha tempo. Então todos aqueles estágios que a gente faz aos pouquinhos, semestre a semestre, eu fiz de uma vez só. Nos 2 últimos semestres de faculdade, ou 3 últimos semestres da faculdade. Mas só para vocês entenderem como foi a minha jornada. Eu não vou ficar aqui chorando miséria não, tá certo? Eu só quis contextualizar e quero mostrar para vocês que mudar a perspectiva faz toda a diferença. Se você acreditar com determinação, você vai sair do caos, né? E vai se reinventar para encontrar a maneira de estudar que se alinhe com o seu dia a dia caótico. Foi isso que eu fiz. E o resultado é que eu fui aprovada de primeira na OAB e eu conquistei o título tão sonhado de OABeira aprovada, né? Mesmo com o dia a dia caótico, mesmo com essa dificuldade de conciliar todas as atividades da minha vida, minha missão se tornou, a partir desse momento em que eu me tornei uma OABeira aprovada, ajudar pessoas a enfrentarem seus desafios de frente e alcançarem o mesmo resultado que eu tive, a aprovação. Por isso eu vim compartilhar com vocês a minha experiência, por isso esse canal existe, para compartilhar as dicas, as estratégias que me levaram à vitória e para compartilhar também, como mentora, o que eu entendo que nessa jornada, que é individual, que é solitária, vai contribuir para que vocês alcancem o melhor resultado possível. Eu já adianto, aqui não tem caminha quente e confortável para quem acha que não precisa ser responsável pelos seus resultados, não. Eu não passo mão pela cabeça de mentorado. Eu não digo que é fácil, mas pode ser leve. É possível. Não é fácil. Não foi fácil para mim. Com certeza, se você está aqui me assistindo até esse momento, não está sendo fácil para você e você está precisando ir buscando apoio. E eu vou te mostrar que sim, é possível superar as dificuldades emocionais, práticas, conciliar os seus estudos, seu trabalho, sua família ou qualquer outro compromisso que você tenha. E juntos nós vamos encontrar um caminho que melhor se adapte a cada um de vocês, tornando essa preparação para a OAB cada vez mais leve. Por isso, eu convido você a embarcar comigo nessa jornada para vencer os obstáculos de forma estratégica. Com certeza, iremos celebrar a conquista da sua aprovação. Sejam bem-vindos ao meu método OAB Meta, que te faz ser aprovado na OAB em 30 dias.